Olá! Vamos direto ao ponto hoje para desvendar uma das ferramentas mais importantes e eu diria mais poderosas do mundo das finanças, a modelagem financeira integrada. Pense nela como a única forma de ter uma visão de 360 graus da saúde de uma empresa, conectando todas as pontas soltas. E para começar, vamos com uma pergunta que parece um quebra-cabeça, né? Como assim uma empresa tem lucro recorde e quebra? Não faz sentido. Lucro não é o que mais importa? Pois é, a resposta para esse mistério está exatamente no que a gente vai ver agora. A grande verdade é que as finanças de qualquer empresa contam duas histórias ao mesmo tempo. E essas duas histórias são bem diferentes, mas igualmente cruciais. Entender a diferença entre elas é o primeiro passo para não cair em armadilhas bem perigosas. Ok, vamos entender isso aqui. De um lado, temos o regime de competência. Pense nele como o filme da empresa, sabe? Ele mostra o desempenho, a rentabilidade ao longo de um período. Do outro lado, a gente tem o regime de caixa. Esse não é o filme, é o oxigênio. É o que a empresa precisa para respirar, para sobreviver no dia-a-dia. E aqui está o ponto. Uma empresa pode ter um filme lindo, digno do Oscar, mas se acabar o oxigênio, o fim é rápido e certo. Então, o regime de competência, que é a base da famosa DRE, a demonstração de resultados, foca no momento em que o negócio acontece. O que importa é o fato gerador. Se uma venda foi feita hoje, mesmo que para receber daqui a 60 dias, a receita entra hoje. Se uma conta de luz foi consumida em janeiro, mas só vai ser paga em fevereiro, a despesa é de janeiro. Já o regime de caixa ele é preto no branco, é brutalmente simples. O dinheiro entrou na conta, registra. O dinheiro saiu da conta, registra. Não importa se a venda foi feita no ano passado, o que conta é quando o cliente finalmente pagou. Essa é a realidade nua e crua que a gente vê na demonstração do fluxo de caixa. Certo. Agora que a gente já sabe que existem essas duas histórias sendo contadas, vamos conhecer as três peças fundamentais que a gente precisa montar para finalmente ver o cenário completo. E as peças são estas aqui. A DRE, que, como vimos, conta a história da rentabilidade, o filme. O fluxo de caixa, ou DFC, que conta a história da liquidez, o oxigênio. E, por fim, o balanço patrimonial. Guarda bem esse nome, porque ele é a peça que vai conectar tudo. Olha só como um exemplo simples deixa tudo mais claro. Uma empresa faz uma venda a prazo. No mesmo instante, a DRE já mostra mais receita e, provavelmente, mais lucro. Fica bonito na foto. Mas e o dinheiro? O dinheiro mesmo só vai pingar na conta, lá no fluxo de caixa, um mês depois. Percebe? Durante 30 dias, o lucro existe no papel, mas não no banco. E não para por aí. Pensa num investimento grande, tipo a compra de uma máquina nova, o que o pessoal chama de CAPEX. Isso representa uma saída de dinheiro gigante, drena o caixa da empresa. Só que, se olharmos só para a DRE, essa despesa é enorme, não aparece de uma vez só. Ela vai ser diluída, depreciada ao longo de vários anos. E aqui tem outra armadilha que muita gente cai. Quando uma empresa paga a parcela de um empréstimo, uma parte daquele dinheiro é juros e a outra parte é o principal da dívida. Adivinha? O pagamento do principal é uma saída de caixa, claro, mas na DRE ele simplesmente não existe. Só os juros entram como despesa. O lucro pode parecer ótimo, mas o caixa está sendo usado para pagar a dívida. Então a pergunta de $1 milhão é: como é que essas duas histórias tão diferentes se encontram? Como a gente garante que o filme da rentabilidade e o oxigênio da liquidez estão conversando? A resposta está na nossa terceira peça do quebra-cabeça. O balanço patrimonial, ou BP, ele é diferente dos outros dois. Ele não é um filme, é uma foto, um retrato da empresa num dia específico. E nessa foto existe uma regra de ouro, uma regra inquebrável. O total de ativos tem que ser sempre igual à soma dos passivos com o património líquido. É ele que vai receber as informações tanto da DRE quanto do fluxo de caixa para manter tudo em equilíbrio. Vamos ver isso funcionando. Olha essa DRE bem simples. A empresa faturou 1.000, teve 800 de despesas e no fim a última linha mostra um lucro líquido de 200. Ótimo, guarda bem esse número. Ele é a primeira ponta da nossa conexão. E para onde vão esses 200 de lucro? Eles não somem no ar, eles fluem direto para o balanço patrimonial. Olha ali, eles entram na conta de lucros acumulados, que faz parte do patrimônio líquido. Ou seja, o lucro do período aumentou a riqueza dos sócios. Essa é a primeira grande conexão. Beleza, agora vamos olhar a outra história, a do caixa. Nesse mesmo período, a empresa gerou 300 com a operação, mas gastou 250 em investimentos, talvez naquela máquina nova.
No final das contas, o resultado foi uma geração líquida de caixa de 50. E agora, a mágica final. Para onde vão esses 50 que entraram no caixa? Eles vão direto para o balanço patrimonial de novo, mas dessa vez lá no lado dos ativos, somando ao saldo que a empresa já tinha em caixa. E o mais legal, o balanço se ajusta, refletindo tanto o lucro quanto a entrada de caixa, e continua perfeitamente equilibrado. Tudo se encaixou. Ao forçar essa conexão entre as três peças, a gente cria um sistema que é praticamente à prova de falhas. Um sistema que nos dá, finalmente, a visão completa e verdadeira da saúde financeira da empresa. Então, o ponto central é este. A integração não é só uma boa prática, ela é uma necessidade. Ela força a disciplina e, o mais importante, ela impede que surjam aqueles modelos híbridos que misturam um pouco de caixa com um pouco de competência. Isso na vida real simplesmente não existe e só gera números confusos que levam a decisões erradas. E aqui fica um alerta muito sério que vem do material original. Cuidado com as marretadas. Sabe? Aqueles atalhos, aqueles truques para forçar os números a fecharem no final. Isso é criar uma bomba relógio. O rigor aqui não é negociável, porque uma decisão errada, baseada num número forçado, pode ser fatal para um negócio. E por que todo esse trabalho? Porque com um modelo integrado, confiável, nas mãos, é possível tomar decisões estratégicas com segurança, ir a um banco e captar recursos com confiança, projetar o impacto de uma nova dívida, criar cenários para o futuro e, talvez o mais importante de tudo, garantir que o crescimento da empresa seja de fato sustentável. No fim das contas, a pergunta que fica é esta. A análise financeira que está sendo feita está olhando só para o filme do lucro ou está monitorando de perto o oxigênio do caixa? Porque a história completa, aquela que de fato define o futuro de um negócio, só é contada quando essas duas visões estão conectadas.